Irmãos, boa noite a todos mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Nós estamos aqui começando então a nossa aula 5 do culto bíblico, do culto cristão, e também transmitindo pela internet. Nós vamos aí aguardar um pouquinho também para ver se está ok a transmissão. Eu vou colocar o link do vídeo aí, para os irmãos que acompanham remotamente, poder compartilhar. Vou recompartilhar também aqui no perfil da igreja, esse link, para podermos também ter a participação dos irmãos aí online, remotamente. Então, começamos aí nossa transmissão. Irmãos, nós estamos estudando o culto bíblico, o culto cristão. O nosso culto, nós somos cristãos bíblicos. Só um pouquinho para eu consertar aqui um negócio. E então, nós vamos tratar hoje, eu vou meter a mão no vespeiro aí. Na verdade, já estou, Eu já meti a mão, então vamos terminar. Os dias santos decretados pela igreja. Eu tenho esse material presbiteriano. Eu concordo, eu li o material, concordo com ele, mas é um assunto que eu particularmente nunca vi ninguém tratando desse assunto dessa forma. Porque, como eu disse, nós vamos ver aqui, quando a Igreja Presbiteriana Nacional do Brasil se desvinculou dos Estados Unidos, a IPB Nacional ela aderiu à Confissão de Fé e aos Catecismos de Westminster, mas ela não aderiu ao Diretório de Culto de Westminster. E então há uma polêmica com relação a isso que vamos falar hoje, porque alguns vão dizer, não, isso aí que você está falando não cabe porque nós não usamos o diretório de culto. E então, eu creio que a doutrina da confissão é igual à do diretório, porém isso fica um pouco mais solto. Essa questão dos dias santos decretados pela igreja fica mais solta, então a gente precisa analisar. Que é a visão clássica presbiteriana, então há controvérsias depois aí, mas nós vamos ver aqui a base para a gente aprender e saber por que é assim e até pensar e cada um ter a sua posição, o que é que vai acreditar aí com relação a isso. Mas a ideia é expor com clareza o assunto. Nós já oramos, antes de começar a transmissão, e então eu vou partir para essa aula aí. Tem os textos bíblicos, mas antes disso, esse material está nesse livro também, A Igreja de Cristo, de James Bannerman. Tem outro livro que eu vou usar mais na próxima aula que eu quero trazer, além do Diretório de Culto, que eu já citei, que é esse livro aqui, Dias de Jejum e Oração na Tradição Reformada, que ele trata um pouco desse assunto também, dos dias, de alguns dias, que não eram os dias santos, mas os puritanos eles criam no dia do Senhor e tinham dias separados excepcionalmente para o jejum e a oração. E também dias de ações de graças também. Cabe isso, Vamos ver, vamos analisar, vamos pensar. Então esse material ele é só online, aí, digital, esse livro, para quem desejar pesquisar, tem gratuito aí para baixar, é um livreto pequeno, na verdade. Irmãos, os textos bíblicos que eu irei me basear são 3 a princípio, e aí vou argumentar, o argumento é bíblico, não é uma exposição de nenhum desses textos, mas o primeiro texto é Gênesis 2, de 2 a 3. Diz assim, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Deus pegou um dia, o sétimo, e ele abençoou e ele santificou esse dia. Durante o estudo, a pergunta que vai vir para nós é: será que alguém mais fora Deus tem essa autoridade, esse poder de santificar um dia? De dizer, não, eu tenho que reservar esse dia para o culto, eu tenho que ser adorado. Então, Deus santificou um dia. Né? Então, isso mostra soberania, mostra que Ele tem autoridade. Né? Ele pode fazer isso, Ele fez isso. Lá na criação. Né? E aí nós vamos entender e voltar para entender o que é esse dia também um pouco mais no estudo. Gálatas 4, de 8 a 11, já no Novo Testamento, Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai falar de dias aí também, no final dessa citação. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo, nessa carta que fala da liberdade cristã, né, da justificação pela fé, ele está dizendo que o povo que antes não conhecia a Deus, agora conhecia, estava voltando aos rudimentos fracos e pobres, que queriam escravizar eles. Guardais dias e meses, e tempos e anos. E aí Paulo diz essa frase dura, né? Receio de vós que tenho eu trabalhado em vão para convosco. Né? Então, essa prática ali dos Gálatas, né? Esse acréscimo ali de guarda de mandamentos que não vêm de Deus, poderia colocar tudo a perder. Certo? Na defesa de Paulo, isso era uma questão central ali, no argumento aí do texto. Em Colossenses, também a carta de Paulo que lemos aí, ele diz, do 16 a 17, capítulo 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo aí que alguns dias que os judeus tinham, irmãos, o judeu tinha o sétimo dia, o sábado, e Deus deu pela lei cerimonial outros dias de festa, luas novas, outras festas. Então o judeu não guardava só o sábado. O adventista, né, que se apega ao sábado, ele tinha que guardar os outros dias judaicos. Porque o judeu ele não guardava só o sábado, não. Ele guardava o sábado e tinha uma série de dias que Deus tinha dito para eles guardarem também. E Paulo está dizendo aí que isso era sombra, era cerimonial, era tipo. Isso já se cumpriu. Cristo aboliu essas datas judaicas. E nós vamos ver no estudo um pouco mais sobre isso. Antes de entrar no argumento aqui, vamos só ver se a transmissão está acontecendo. Né? Tem aí 6 pessoas. Como é que está? O pessoal parece que está ok. Né? Boa noite aos irmãos aí. Irmã Mônica, Erlaine, irmã Elde e Romeu. Então, aparentemente, está boa a transmissão. Né? Então, vamos seguindo aí o nosso argumento. Irmãos, aqui é o livro. Né? Claro que é um livro mais acadêmico um pouco. A minha ideia aqui é tentar trazer isso numa linguagem para nós, né? Não é um livro tão difícil, mas também talvez não seja tão fácil para todo mundo, mas a minha ideia é pegar o argumento e a gente conversar aqui. Mas acaba que eu trago citações, né, para poder eu mesmo lembrar e a gente caminhar junto. Então aqui, esse primeiro slide aí é uma revisão do que nós já vimos na aula passada. Qual é a revisão? Acabamos de considerar a grande distinção traçada pelo próprio Deus entre tempos e épocas indicados ao homem na terra. O argumento da aula passada, irmãos, é que Deus separou um dia para o culto.
Deus estabeleceu a semana e um dia em 7, Deus separou, Deus santificou para o culto. E preste bem atenção, Deus lhe deu 6 dias para você trabalhar, para você correr atrás do sustento da sua família. Deus lhe deu 6 dias. E Deus santificou o 7º dia lá na criação. E esse dia, então, santificado, é um dia com o propósito do culto. Certo? Então, há 6 sétimos da semana. Deus lhe pede 1/7 da sua semana. Você entende isso? Deus lhe pede 1/7. Divida matemática. Nunca fui bom de matemática, mas não é tão difícil pegar, não. Pegue alguma coisa, divida em 7. Deus diz, 1/7 é o meu dia. 1/7 é o meu dia, reservado para o culto. 6 dias trabalharás, farás tua obra. Certo? Deus lhe entregou esses dias, claro. Você pode, nesses dias, né, ter o seu lazer, também outras coisas a mais, porém, a ideia é que 1/7 desse tempo, uma parte de 7 é para o domingo, para nós é o domingo, para o judeu era o sábado, é um dia do culto. Então essas coisas estão organizadas, certo? Estão separadas. Irmãos, o próximo slide vai dizer para nós que há muita base bíblica para argumentar que isso não é invenção de homens. Está lá no Gênesis, no princípio, Deus santificou um dia, que Deus exige um dia em 7, 1/7 da sua semana, para ser um dia santificado. Isso não é criação da igreja, nem dos judeus na antiga aliança, nem é criação da igreja católica ou dos cristãos. Isso é Deus estabeleceu na sua lei esse princípio, esse mandamento. Certo? Esse mandamento, né, foi dado aos homens, não numa época só específica, numa dispensação, mas é para todos os homens, em todas as épocas. É um mandamento permanente e universal. Enquanto o homem existir, vai ser assim. Sabe quando é que vai mudar isso? Vai mudar, mas não vai mudar. Vai mudar na glória. Vai virar um sábado eterno. Né? Vai ser um descanso eterno. Ele diz aí no final, né? Que vai continuar assim, tendo um dia em 7 para Deus, certo? Será deixado de lado unicamente porque se fundirá com o sábado de Deus no céu. Então, no céu, aí sim, nós estaremos para sempre com o Senhor, cultuando, adorando, num descanso eterno, né? No descanso eterno dos santos. Sem pecado, sem dor, sem as preocupações que você tem durante a semana, né? As dificuldades, os problemas. Então, o céu é um domingo eterno. Né? Então, quem não gosta do dia do Senhor, do dia do descanso, do dia do culto, né? Quem vem para a igreja só amarrado, forçado no dia do Senhor, o que é que ele vai fazer no céu, né? O que é que ele vai fazer lá quando ele chegar lá? E lá é o dia, é um domingo eterno, né? Um dia de alegria espiritual eterna, na presença de Deus, adorando a Deus. Então, com relação a esse dia de descanso, há um tempo que Deus indicou para o culto. Qual é o papel da igreja? Nós já vimos na aula passada. Qual é o papel da igreja? Administrar o que Cristo estabeleceu. Qual é o papel nosso aqui, da liderança do conselho? Cumprir o que Cristo estabeleceu. Então, nosso dever é convocar a adoração, estarmos aqui para o culto, né, pregarmos a palavra, cultuarmos a Deus, nos submetendo a Cristo, a sua ordenança, cultuando a Ele de modo bíblico, de modo fiel, certo? Sem acrescentar
tradições humanas, sem acrescentar nada que não tenha sido Cristo que tenha estabelecido. Então, o dever da igreja, do conselho, do pastor, né, o nosso dever aqui é cumprir aquilo que Cristo quer que cumpramos no domingo, né, cultuando. Essa ordenança que santifica um dia inteiro dentre 7 e o separa para Deus, é indicação do próprio Deus. Então você não vem para a igreja porque o pastor mandou. Ou então porque se você não vier, o pastor vai lhe visitar para saber por que você não está vindo. Embora pode ser que isso tenha que acontecer em algum momento. Mas você tem que entender que não é uma instituição presbiteriana, não é uma questão de placa denominacional, certo? Essa ordenança, o pessoal pergunta, pastor, e os adventistas? Né? A questão dos adventistas, eles estão certos de que tem um dia, só que o problema é que eles não entendem que pela autoridade de Cristo esse dia foi mudado para o domingo. O que o adventista não entende, né, é que nem somos salvos, né, porque obedecemos à lei, embora o salvo vai querer obedecer à lei por amor a Deus, e que houve na mudança entre os testamentos, na transição, houve, pela autoridade de Cristo, uma mudança do dia. Mas como estudamos na aula passada, que eu devo revisar, a essência do mandamento continua, um dia em 7. Certo? Nós continuamos obedecendo o mandamento. Só que Deus mudou o dia. Não foi a Igreja Católica. Que eles vão dizer que foi a Igreja Católica que mudou o dia. Não foi a Igreja Católica que mudou o dia, não. Mas eles têm clareza de que o mandamento é perpétuo, é moral, que a igreja tem que separar o dia. Eles são muito zelosos, né? Inclusive, desse dia. E até nos envergonha, muitas vezes, porque nós sabemos do princípio, somos presbiterianos, sabemos do princípio do dia do Senhor, que o dia é o domingo, e somos negligentes de modo geral e cedemos, né, muitas vezes à cultura e coisas do tipo, e eles enfrentam, né, a cultura e são firmes, né, na sua posição aí. Espero eu que por lealdade ao Senhor, né, não por mero legalismo. Se for legalismo também não é interessante, né? É bom que a gente seja zeloso por amor a Deus, para a glória de Deus. Né? Como salvos pela graça, obedeçamos de coração. Então, essa separação de uma porção de tempo de outra, essa consagração de um dia que se repete a cada 7 dias, foi um ato soberano de Deus. O argumento presbiteriano é esse aí que eu vou ler agora. Deus é o único que tem direito e poder de fazer distinção entre dia e dia. E atribuir o caráter de santidade a um dia, mais do que a qualquer dos outros. Irmãos, a doutrina aqui, essa doutrina presbiteriana que eu estou dizendo, você tem que lembrar, e eu vou falar aqui, que a reforma ela foi um movimento de retorno à Bíblia e de confronto com a teologia romana, católica romana, que todo dia era o dia de um santo de alguma coisa. Todo dia tem um dia, na igreja romana, todo dia tem um dia de alguma coisa. E no começo da história da igreja, não era nada assim herético, assim, aparentemente herético, né? Nós vamos ver isso aqui. Então, no começo a questão temos que guardar os dias judaicos? Veja, no começo não era nada assim abertamente antibíblico, como guardar um dia de um santo, que não tem base na Bíblia. Você guardar o dia... Onde é que tem a base bíblica? O dia de São João, onde é que tem a base bíblica para isso? Onde é que está nas Escrituras? Onde é que a igreja cristã, nas Escrituras, teve essa prática, a igreja apostólica? Onde é que isso foi orientado na Bíblia? Que o crente tem que guardar dia de santo. Só que eu quero que você entenda que não chegou diretamente logo no dia de santo, não.
começou com acréscimos, e aí foi tendo acréscimo, aí depois perdeu o controle. E aí todo dia era um dia especial de alguma coisa, que a igreja impôs ali, para as pessoas guardarem essas datas. E o argumento reformado aí, então, é que qual a autoridade da igreja? De dizer que você tem que guardar, não comer carne, dia tal e tal e tal. Você não pode fazer isso nesse dia, você tem que guardar jejum. Jejue nesse dia. Qual a base bíblica? Qual a autoridade? Com que autoridade? Certo? Então, nós vemos na Bíblia que Deus tem poder de santificar um dia. Será que a igreja tem autoridade para fazer isso? É o que queremos também investigar. Será que o sábado, dessa forma imposto e separado por Deus para o culto da igreja? Aí é a pergunta sincera que a gente quer responder. Será que o sábado, que para nós é o domingo, que Deus separou para o culto, será que é o único tempo elevado acima do restante? Ou será que há outras solenidades de caráter e autoridade semelhantes? Será que só pode mesmo separar para o culto, para Deus, o dia que Ele estabeleceu, ou será que pode separar outros dias? Irmãos, aqui a gente está começando a investigar. Uma pergunta sincera, não é confronto, certo? É uma pergunta, vamos tentar responder durante o estudo. Certo? Outra coisa, mais especificamente, será que a igreja, por sua própria indicação, pode decretar dias que devem ser guardados como santos, nos costumes já estabelecidos e normais do culto? Lá mais para frente vai ter um slide falando o que é um dia santo. O que é um dia santo? Né? Para a gente entender se cabe ou não cabe. Calma que talvez ainda pode haver controvérsias, né, sobre o que é o que não é um dia santo. Mas será que a igreja tem poder de decretar dias santos? Em outras palavras, será que existe fundamento para afirmar que existem outros dias santos, além do sábado semanal, que sejam compulsórios e de obrigação na igreja? Porque quando a igreja, instituição, ela estabelece essas datas, aí, já dando uma prévia aí, é dia santo quando isso é obrigado. Se você dizer assim, não, mas tem essa data aqui, mas é facultativo. O domingo é o dia do Senhor, é um dia santo, você tem que santificar esse dia para Deus. Mas tem esse outro dia aqui, não, mas não é obrigatório. Então não é dia santo, é quando você começa a tornar esse dia obrigatório, é compulsório. Tem que ter, se não tiver, está em pecado. Né? Então, se você não guardar, você está indo contra Deus, né? Contra a autoridade da igreja. E aí contra Deus por meio contra a autoridade da igreja. Aí veja, o que ele vai dizer aqui é a história, isso aí, irmãos, é desde os primórdios da igreja, esse problema. Está na Bíblia. Eu citei aí os textos de Paulo, exortando a igreja dos Gálatas e Colossenses, por causa dos judaizantes, que estavam querendo forçar a guarda da lei. Quer ser crente, circuncide e guarde a lei. Tem que guardar todas as datas judaicas. Não há dúvida que quer a igreja tenha ou não poder de indicar jejuns e dias santos, a liberdade de exercer esse poder foi bem cedo reivindicada pela igreja. Então, isso não foi depois que a igreja católica, romana, começou a fazer isso, não. Desde o nascedouro, na época apostólica já, essa discussão começou. Esse debate começou por causa dos judaizantes. Nós vamos ver aos poucos isso aí também. E uma grande quantidade de dias não indicados pelas Escrituras e destituídos de qualquer autoridade bíblica foram, num curto período de tempo após a era apostólica, celebrados e honrados pelos cristãos. E isso começou com as datas judaicas.
Dias consagrados à memória de eventos específicos na história da vida e dos sofrimentos de nosso Senhor. Começou com dias que aparentemente até ok, né? Embora Deus não disse que tinha que fazer. Né? Mas não, poxa, dias celebrando a memória da cruz, da morte de Cristo, da sua ressurreição, logo foram introduzidos e celebrados. Logo em seguida, em rápida sequência, encontramos a introdução de dias dedicados à lembrança dos apóstolos. São Paulo, São Pedro, são irmãos, né? Irmãos nossos, né? Mas, assim, Deus não orientou isso, né? A igreja foi lá impondo, né? Colocando esses dias. Vamos lembrar, o dia do mártir tal, do santo tal. Uma prática que, multiplicando-se rapidamente, por fim fez com que todos os dias do ano fossem dedicados a algum santo. No final, não tinha um dia que não tivesse alguma coisa, um santo para ser celebrado. E encheu o calendário da igreja de Roma com um incontável número de jejuns, festas e superstições. Depois de um tempo, infestou, né, o calendário dessas datas, né? E isso, irmãos, a igreja romana com toda a autoridade, né, com o seu episcopalismo ali, então isso era imposto ali, né? As pessoas tinham que seguir o calendário todo ano repetindo, todo ano imposto, não era facultativo, era uma coisa para quem quer, porque assim, preste bem atenção, eu vai até ter isso no próximo slide. Quando os judeus se converteram, eles tinham afetivamente uma relação com o calendário judaico e hábito de guardar o calendário judaico. E isso foi tolerado. Mas não era obrigação do gentio, do cristão convertido, guardar o calendário judaico. Foi tolerado que alguns judeus que se converteram ao cristianismo continuassem guardando o seu calendário, porque eles tinham afeto por esses dias. Eles tinham o hábito de guardar esses dias. Então, irmãos, era uma questão da consciência deles, lá depois ler Romanos 14, né? Vamos abrir rapidamente só para ler o começo aí, depois eu quero que você, como dever de casa, leia. Eu já indiquei, mas quero deixar aí para você ler depois Romanos 14, que fala dessa tolerância com os fracos na fé. Veja aí, Romanos 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Vá mais para frente aí para o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Está vendo aí? Porque tinha judeus convertidos ao cristianismo que ele fazia diferença ainda entre dia e dia. Porque era o hábito. O judeu, a vida toda, ele não guardava só o sábado. Ele tinha um calendário durante o ano. E eles guardavam esses dias. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Ele não está falando aí do dia do Senhor, não. É desses dias aí. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor, come. Então, era necessária uma tolerância dentro da igreja. Certo? Porque haviam esses irmãos que tinham afeto, um hábito de guardar aquele calendário. Mas isso não era obrigatório, imposto. O calendário judaico não era imposto aos gentios. E não estava errada a tolerância, o amor. Não estava errada a tolerância. Ter paciência com o irmão, que tem um hábito, que tem um sentimento. Não é errado isso. Isso é um amor cristão. Porém, ao mesmo tempo, também não é certo você impor a toda a irmandade, né, um padrão que não seja bíblico. Então, o problema começou a acontecer quando essas datas começaram a ser impostas sobre todos, tornaram-se obrigatórias, certo? E isso não é cristão.
né? Não é do cristianismo. A tolerância, o amor é cristão. Né? O irmão tem dificuldade, vamos com calma. Né? Vamos entender que ele é crente, é uma pessoa crente, mas ele faz separação entre um dia e outro, a gente tem paciência, ama o irmão mesmo assim. Né? Mas não pode obrigar todos a algo que não tem base bíblica. A questão do direito da igreja de indicar dias santos e dias de jejum como parte inseparável do seu culto normal e de impor a observância deles em acréscimo à guarda do sábado é uma das mais importantes na área do exercício do poder da igreja com respeito ao culto. Irmãos, parece que não, mas essa questão do calendário religioso, isso afeta o assunto do culto que a gente está tratando. Então, por que a gente está falando de dias, né? De dias santos, porque isso tem a ver com o assunto do culto. E esse debate está lá desde a época apostólica, continua hoje, gera muita divisão na igreja, mas é um assunto espinhoso, mas é um assunto bíblico. É um assunto que tem que ser tratado. Alguém vai ter que ter coragem de falar disso. Em algum momento, alguém vai ter que ter coragem de ensinar. Porque há uma dificuldade, as pessoas elas não querem ouvir, tapam os ouvidos, não querem entender o argumento e só querem fazer o que querem fazer. E não é assim que a igreja tem que ser. Certo? Nós temos que aprender de Cristo e fazer aquilo que Cristo nos ensina. Não é... A gente sabe que existem hábitos, existe sentimento. A pessoa sempre fez de um jeito, sempre fizemos de um jeito. Aí, quando eu estava em Fortaleza, lá tinha uma loja lá, uma Casa da Bíblia. Ainda tem lá, né? Casa da Bíblia lá. Aí eu costumava ir lá ver os livros, né? Na Casa da Bíblia. Aí eu cheguei um dia lá, mudaram tudo de lugar. Eu fiquei chateado, frustrado, né? Estava tudo mudado as seções de lugar, que eu já estava acostumado a andar lá. Não, mudança não agrada ninguém. Mexeu ali, você está acostumado com uma coisa, traz incômodo. Você muda de lugar, não gosta. Né? Tem igrejas que eu já vi o pastor falando que até para mexer um piano de lugar causa uma confusão dentro da igreja. Porque a igreja tem um costume de 1000 anos, o piano está no canto. Aí no dia o pastor mexeu, botou 2 centímetros mais à esquerda, aí causa uma guerra dentro da igreja. Porque mudou. Porque a mudança, ela tem esse efeito sobre nós. Só que a gente tem que, se a gente quer ser fiel a Deus, se a gente valoriza a fidelidade ao Senhor, se a gente teme a Deus, a gente tem que enfrentar a verdade de que Deus vai nos chamar à mudança, ao discipulado, ao desconforto. Então, tem que tomar a cruz, negar a si mesmo, né? Às vezes coisas que vão contra nosso hábito, nossos sentimentos. Cristo vai nos chamar a enfrentar essas coisas, por amor a Deus. Não conformar o Evangelho a cada um, a cada gosto, a cada sentimento. Então, houve uma transição do judaísmo, do sistema mosaico, para o sistema cristão. E enquanto isso, essas festas judaicas, esses dias, né, primeiro foi abolido esses dias judaicos pela morte de Cristo. Isso foi abolido. Só que foi tolerado dentro da igreja por um breve tempo entre os judeus convertidos por causa da consciência fraca deles. Isso foi tolerado. Questão de paciência, de amor. Sem obrigar os gentios. Então o judeu continuava, ele era judeu, ele cresceu fazendo aquilo. Ele continuava guardando algumas datas lá. Era cristão, mas continuava. Então, nesse período de transição, houve o respeito a esses irmãos. Mas a consciência estava livre. Se quem estava guardando para gratificar os seus sentimentos, porque eu amo esse dia, eu gosto, gratificar os meus sentimentos e hábitos, tudo bem, né?
Mas aqueles que não guardavam, tudo bem também. Eles não viam vantagem nem obrigação nisso. Não estava obrigado, não guardava. Então o que Paulo diz, lê depois Romanos 14. Um guarda, um faz diferença, entre dia e dia, outro não faz. O que está fazendo para Deus, ele era crente. Então ame o irmão, respeite, tolere, tenha paciência. Mas o outro também, que não guarda, que não considera esses dias santos, também estava fazendo isso para Deus, da mesma maneira. Sob a direção dos apóstolos e na prática da igreja apostólica, a observância dos dias especiais dos judeus era questão de tolerância para com a consciência fraca deles, e não a imposição sobre a consciência de todos. Uma prática opcional aos indivíduos que se julgavam capazes de usá-lo de forma correta, e não obrigatória aos outros. Então, eu já falei aqui, não sei se às vezes eu falo algumas coisas, não sei em que nível, né, os irmãos absorvem, né, mas o fato é que, por exemplo, para nós, Cristo, a ceia é a nossa Páscoa. Todo domingo que celebramos a ceia, nós estamos celebrando a morte do Cordeiro, né, a sua ressurreição, a sua vinda. Então, a Páscoa é uma data judaica, né? Eu visitei uma igreja, até eu já era reformado. Eu fui a convite de uma pessoa, por respeito, depois me arrependi. Mas eu visitei a igreja, aí quando eu cheguei lá, eles iam matar o cordeiro da Páscoa, fazer um churrascão lá, para comemorar a Páscoa. Igreja crente de crente, evangélico. Claro que eu gosto muito de carne de carneiro, né? Porém, por questões religiosas, eu considero um absurdo a igreja celebrar a Páscoa judaica. Voltando às sombras, né? Mas vamos matar aqui um cordeiro, sacrificar um cordeiro. Então, isso foi abolido, irmãos. O princípio pode ser pregado, né? À luz do Novo Testamento, nós podemos pregar. Certo? Com a rápida invenção das concepções e superstições humanas na igreja primitiva, a prática mudou de uma permissão individual para uma lei obrigatória. Então, começou com a tolerância, e estava certo. O amor cristão pelo fraco, o respeito, o cuidado com o irmão, é maravilhoso. Paulo, Pedro, João, como é que eles tratam nas cartas os membros da igreja? Filhinhos, amados, né? Então, de fato, a atitude arrogante, eu tenho conhecimento, que isso aí não é nada, e são os miseráveis, que não sabem de nada, estão na superstição. Essa atitude não é bíblica, né? A atitude bíblica, de fato, é amor aos irmãos. Porém, outra coisa também que não é bíblica é quando isso parte para virar uma lei obrigatória. E a observância dos dias santos, em vez de ser deixada fora da igreja como assunto de tolerância, passou para dentro da igreja como parte do seu culto normal e se tornou obrigatória a todos os seus membros, sem nenhuma distinção. Então, essas datas entraram dentro da igreja e trouxe acréscimos ao culto, ao calendário anual da igreja, ao serviço da igreja. Essas datas entraram dentro da igreja, se tornaram obrigatórias, e isso mudou a identidade do culto. Isso mudou, isso trouxe mudanças para o culto simples, né? E aí começou a ter esses acréscimos aí. Começou a acrescentar. Em primeiro lugar, a questão em debate entre os defensores. Irmãos, é assim, a gente tem que sempre manter o amor cristão, o respeito, né? O debate existe, eu estou trazendo para os irmãos, certo? O irmão é livre, a sua consciência é livre para orar, para buscar em Deus, entender o que é que o Espírito Santo vai lhe conduzir a entender. Claro que ele vai lhe conduzir aquilo que é bíblico, aquilo que está revelado, mas há um debate histórico desde a época apostólica. Então, existem gente que vai apoiar a posição reformada e gente que vai apoiar a posição mais inclinada ao romanismo, né?
que crê que a igreja pode acrescentar dias, tem liberdade para isso, e os reformados vão dizer que não, a igreja não pode, não tem autoridade para acrescentar dias. Então, o debate entre esses dois grupos, em primeiro lugar, o argumento aí, é que o debate entre esses dois grupos não diz respeito à legalidade ou à ilegalidade dos dias que as pessoas, por decisão própria, separam para o seu uso e edificação privados no serviço de Deus, tanto para jejuar como para render graças a Deus. Aqui nós não estamos falando, se você quiser guardar uma semana de jejum, um mês de jejum, 40 dias de jejum, se é você e Deus, ninguém está dizendo nada disso não. Se para você aquele dia é um dia que você quer separar, embora você não tenha autoridade, segundo a visão reformada, de dizer que o dia é santo, só Deus pode dizer. Mas se você quer separar, você particularmente, aquele dia para consagração, para uma ação de graças, para celebrar alguma coisa, você pode ter liberdade de fazer isso. O debate do culto não diz respeito à questão individual. O debate, a questão do culto, a questão é da igreja. Está falando da autoridade da igreja, de instituir. Porque quando a igreja institui, todo mundo tem que seguir. Aí você vai na questão da consciência, da liberdade de consciência. Porque se você institui algo que não tem base bíblica, essa pessoa que obedece a isso, ela está obedecendo não a Deus, mas a homens. Se a igreja estabelece aqui várias datas e coisas e mandamentos que não tem prova bíblica, não tem base bíblica, e você obedece, saiba disso. Se você nunca parou para pensar, pense nisso. Você está obedecendo à igreja cegamente? Se você obedece à igreja cegamente, não é a Deus que você está obedecendo, é a homens. E o nosso papel é obedecer a Deus, a palavra de Deus, certo? O nosso desejo é esse. Então, questões da vida diária, da vida particular, do tempo que você separa para a devoção particular, para o culto doméstico, isso aí você está livre para você fazer. Agora, o culto da igreja, o culto público, o dia do culto, isso é uma questão de autoridade da igreja, onde o cabeça é Cristo. Não é o pastor, nem o conselho, é Cristo. E ele deixou a sua palavra para nos orientar. As suas convicções e a sua prática não são obrigatórias a todos os homens. O grande problema no meio evangélico é que as pessoas querem impor a sua espiritualidade a todo mundo. Querem impor o padrão da sua igreja, da sua denominação, da sua vida particular a todo mundo. Certo? Então, se você tem uma convicção particular, pode até ser que a sua convicção até seja bíblica, mas, por exemplo, sobre a piedade, um exemplo. Eu concordo com isso. Hoje eu busco fazer com a minha família, mas eu sei que é uma questão de convicção, por exemplo. Amanhã é o melhor momento para você começar buscando a Deus. Agora, isso pode ser imposto para todo mundo. Sei lá, o cara às vezes ele trabalha de madrugada. Ele vai acordar tarde, aí você vai dizer, não, você só está agradando a Deus, você vai acordar 5 horas de madrugada, 5 horas para... O cara foi dormir já 4 da manhã. Entendeu? Então, assim, tem questões que vão ser de convicções, particulares aí, que o Espírito vai lhe conduzir, você tem o Espírito Santo, ele vai lhe orientar, e você pode ter uma piedade, uma vida santa, seguindo aí um padrão. Porém, o que você não pode é obrigar a achar que para ser santa a igreja tem que estar todo mundo aqui 4 horas da manhã todo dia, na semana, todo dia da semana. Pronto, agora vamos estabelecer aqui, eu sou pastor, chamar o conselho,
Vamos criar uma regra aqui na igreja. Todo dia eu quero os membros aqui de joelho às 4 horas da manhã, para poder já orar e depois ir para o trabalho e, sei lá, tomar café. Fazer. Então, assim, se isso é voluntário, se isso é porque queremos o avivamento, se é de bom grado, se é algo voluntário, a gente precisa orar mais e vamos fazer, ok, não tem problema. Agora, se a igreja ela começa a estabelecer como obrigatório, né, tem que ter base bíblica para isso. Então, que a gente tem que ter uma vida piedosa, tem em particular, né? Agora, essas práticas têm que ser avaliadas aí, então, à luz das Escrituras. Em segundo lugar, a controvérsia entre os defensores e adversários dos dias santos, instituídos pela autoridade da igreja, não diz respeito à legalidade ou à ilegalidade de a igreja, por sua própria autoridade, de vez em quando separar dias de jejum ou de ações de graça. No diretório de culto e o próximo estudo que eu espero trazer, eu vou falar dos dias de ações de graça e de jejum. Esses dias, irmãos, não são dias fixos. Eram dias de calamidade ou dias de grande bênção, não eram dias fixos, que a igreja convocava para ser um dia de culto, tipo um dia separado para o culto e de ações de graças. E isso era extraordinário, não era uma coisa fixa todo ano. Então, por exemplo, veio o coronavírus, aí a igreja proclama um dia de jejum. Esse dia era um dia que ia ter culto, oração, pregação, não é jejuar e ficar assistindo televisão em casa, ou fazendo outras coisas. Os reformados entendiam assim, que eram dias separados para o serviço de Deus excepcional. Mas não eram, aí sim, um detalhe, esses dias não eram santos, porque não era nem um dia fixo. Eram dias extraordinários que a igreja sentia a necessidade de convocar os membros, né? A própria igreja sentia isso, que precisava jejuar, ou precisava render graças a Deus. Há uma ampla diferença entre aquilo que é legítimo que a igreja faça nessas ocasiões, quando Deus, em sua providência, pode estar convocando os seus membros ao choro e à humilhação, ou convidando-os a uma especial alegria e ações de graça, e aquilo que a igreja faça com o objetivo de determinar uma parte fixa e normal de seu culto. Então, há uma diferença entre uma coisa, não, tem que ter, todo ano é fixo, e uma coisa que era excepcional, né, em algumas situações. Em outras palavras, o dever de jejuar ocasionalmente, dever imposto sobre a igreja, justifica quando ela separa um tempo determinado, quer seja parte de um dia ou um dia inteiro. Então, assim, a igreja tem o dever de orar, de jejuar. Então, numa calamidade, numa tragédia, então, se a igreja diz, não, irmãos, vamos esse dia separar um dia para jejum, isso é um dever nosso. Então, não é algo antibíblico, não é algo que vai ser contrário ao nosso dever, à nossa obrigação, né? E aí, um dia de gratidão também, um dia de ação de graças também cabe, né? Não é contrário ao nosso dever como igreja. Mas existe uma diferença entre isso e a indicação de dias que não se justificam por esse tipo de emergência, mas que são separados como se eles mesmos fossem dias santos e possam constituir uma parte fixa e permanente do culto normal, em virtude da autoridade da igreja, e tornam-se obrigatórios a todos os seus membros. Então, não sei se o irmão percebe, mas há uma diferença entre essa ideia, né, e a ideia de dias fixos, obrigatórios, né, ali para a membresia, que tem que guardar, né? Então, na época que eu era estudante, né, um professor meu, ele tinha um entendimento de que tinha que guardar a quaresma, né? Aí ele dizia, nesses dias sofrer com Jesus, tem que sofrer com Jesus. A pessoa tinha que guardar aquele dia, não era um domingo, né, naquele dia lá da Semana Santa, né? E tinha que guardar como separado aqueles dias que Jesus sofreu naquele dia, então
na paixão de Cristo, né? Então, só que isso não tem base bíblica alguma para fazer isso. O uso ocasional de um dia, em contraste com seu uso permanente universal para serviços religiosos especiais, não faz decidir um dia mais santo e melhor do que os outros. Então, na tradição reformada, esses dias não são ditos ser dias santos, né? E etc. Acho que deu para entender aí. Agora, então, enfim, o que é um dia santo, pastor? O que é um dia santo? Segundo o argumento do livro, 2 elementos fazem parte da noção de dias santos, estabelecidos pela igreja. Como é que a gente sabe que um dia está sendo tratado como santo? Em primeiro lugar, eles são indicações públicas e gerais obrigatórias pela ordenança da igreja. Então, quando é uma coisa pública e é obrigatório, né, uma ordenança obrigatória, não é uma coisa voluntária. Não são meras datas anuais comemoradas de formas voluntárias, que cada um por si mesmo julga ser correto ou proveitoso observar. Outro detalhe, irmãos, aqui, que a gente tem que perceber, é que nós somos frutos de uma cultura cristã ocidental. Então, há datas civis na cultura, não só datas, né? Por exemplo, tem um estado da federação que o nome é Espírito Santo, o outro é São Paulo, né? Há influências culturais do cristianismo na cultura brasileira. Então, há datas civis de Páscoa, de Natal, de coisas desse tipo, datas cristãs, certo? São feriados. Para nós, que somos protestantes, né, se somos protestantes clássicos, nós não vamos entender que esses dias são dias santos. São feriados. O Brasil, historicamente, é um país colonizado pelo catolicismo romano. O catolicismo é muito forte, essa ideia do dia santo. E eles, pelo poder da união de igreja e Estado, eles estabeleceram esses dias católicos como feriados nacionais. E nós, reformados, não somos contra o feriado. Preste bem atenção nisso. Os americanos, eu vou tratar disso, talvez, se Deus permitir, eles têm o Dia de Ação de Graças, que é uma data cultural americana que eles matam um peru e comem em família, tipo o nosso Natal. Então, nós não somos contra feriados. Claro que o brasileiro, ele quer um feriado eterno, né? Então, o coronavírus aí veio para satisfazer, né, o desejo do povo de ter um feriado eterno. Então, o povo já não trabalhava e pronto. Agora, nada funciona. Né? Nada funciona mais depois desse negócio. Mas, o que acontece é que, apesar do exagero da nossa cultura pelo feriado, mas o feriado, irmãos, pode ser usado para a glória de Deus de modo cristão. Você reunir com a sua família. Então, o Natal, a Páscoa, esses feriados civis, né? Nós não somos contra que você coma um peru. Você pode comer o peru também em outro dia, né? Geralmente é mais caro nessa época aí do feriado, né? Mas enfim, vou discutir isso, né? Geralmente é mais caro, mas enfim, você pode, é bom o feriado, reunir, celebrar em família, lembrar de Deus, pregar a palavra, fazer uma refeição, nos alegrar. Então, nós não somos contra o feriado. Que na cultura é o Natal, então é uma época, vai ser lembrado o nascimento de Cristo. Nós não somos contra o feriado como data civil. Agora, se você começa a tratar o dia... Tem gente que só vem para a igreja em dia de festa. No meio evangélico, tem pessoas que só vêm à igreja em dias de festa, de calendário. A pessoa não vem para a igreja dia de domingo. Não guarda o dia do Senhor. Ele não cultua a Deus no dia do Senhor. Então você vai ver essas pessoas na igreja em dia de festa. No Natal, né, o culto de Natal, o culto da ressurreição,
o aniversário da igreja, que é uma ação de graça, que eu trato particularmente como uma ação de graças, né? O domingo é o dia do Senhor, você rende graças pelo ano da igreja, mas não é dia santo. Dia aniversário da igreja não é um dia santo. Então, a pessoa só vem para a igreja no dia do aniversário da igreja, lota a igreja no dia do aniversário da igreja, lota a igreja. O argumento em geral para as pessoas fazerem esses cultos de datas, de calendário, é que enche a igreja. Aí tem algo especial, o sentimento especial, né, nesse dia. Então, isso, irmãos, acaba sendo um pouco de um ranço aí, até mesmo romanista, né, na nossa cultura, ou de um evangelho que foi plantado que não era de raiz mesmo reformado e tudo mais. A gente acaba tendo que tolerar, ter paciência, né? Eu sou pastor já 8 anos, eu chego nas igrejas, eu não falo diretamente disso, de culto. E até falei, né? Falei com os irmãos que falaram, não, pastor, falo do culto, eu não queria falar disso, né? Pedido para eu falar, porque geralmente, assim, é muito difícil tolerar mudanças de pensamento, de cultura. Só que assim, claro que um pastor diferente, qualquer pastor reformado, ou que não tem ali, um pastor sempre configura já uma mudança na igreja. Tem um período de adaptação, né? Qualquer pastor que chegar numa igreja, ele vai ter uma cultura, um hábito diferente um pouco, né? Então, assim, é muito, às vezes, assim, questões de culto, essas coisas, são questões de hábitos que a igreja tem já. Então, assim, você chega, eu creio nisso aqui que eu estou ensinando, né? Só que, assim, às vezes tem igrejas que não estão prontas para ouvir essas coisas. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir. Né? Elas acham que isso vai acabar com a igreja, que as pessoas, né, que essa pregação, que esse ensino vai assustar as pessoas da igreja. Só que, irmãos, eu creio que nós estamos falando aqui com sinceridade, né, daquilo que é genuíno, daquilo que é verdadeiro. Mas há um medo medonho, né, de pregar, e no meu caso, assim, eu não gostaria, a princípio, de tratar por cuidado pastoral, né? Como eu falei, o caso lá dos judeus, né, dos judaizantes, dos convertidos judeus, tinha que haver uma tolerância, um amor, né? Então, o pastor reformado, alguns pastores reformados, chega com o pé na porta, né, com arrogância, já querendo mudar tudo na igreja, e às vezes não ficam na igreja, e acaba pode até dar um mau testemunho. Então, por isso é que, em geral, eu não chego tendo algo, né? Mas Deus é soberano. Deus não vai nos dar nada que a gente não possa suportar. Então, se os irmãos estão ouvindo, né? Se chegou a hora de ouvir, é porque Deus vai dar graça. A gente vai ter que chegar em algum lugar, né? Deus é soberano, Ele vai conduzir. Mas o fato é que é um assunto que tem essa dificuldade das pessoas entenderem e separar as coisas. Então, em primeiro lugar, se configura dia santo quando você fixa no ano aquela data e obriga, é obrigatório. Vira algo obrigatório. Em segundo lugar, são indicações fixas e permanentes estabelecidas pela igreja, repetindo-se no serviço religioso, assim como o sábado semanal, e fazendo parte do culto normal. E não são meras indicações ocasionais e extraordinárias. Então, o judeu ele tinha o sábado e tinha outras datas que eram obrigatórias. Então, esse calendário, né? Irmãos, tem na nossa IPB, que não segue o diretório de culto destinista, eu sei disso, né? Lá no Rio, na região mais aí sudeste, eu tenho consciência que isso é muito forte na região do Rio de Janeiro. Os pastores seguem o calendário litúrgico mesmo. Né? Então aqui na nossa os que estão mais se achegando à fé reformada clássica, geralmente a gente prega expondo livros, como eu estou fazendo aqui, expondo o livro de Atos. Mas tem lugares que o tema das pregações, o tema dos cultos da pregação é o calendário litúrgico.
Então o pastor ele já sabe o que ele vai pregar o ano todo, e todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Então, vai se seguir, vai se expor a Bíblia seguindo esse calendário. E isso cria um hábito, cria uma cultura. Então, veja que essa questão da data influencia no culto, no hábito do culto. Influencia a cultura da igreja. Certo? Então, mexe nos sentimentos, né? No hábito aí das pessoas, né? Dos cristãos, né? Que são diferentes aí, de opiniões diferentes. Uns creem que tem que ter mesmo, outros... Então, tem pastor presbiteriano que defende o calendário, e tem as cores, viu? Não é só o calendário, tem as cores. Então, na cor, eu não sei porque eu não entendo nada disso, né? Não tenho muito interesse. Mas na cor tal, tem que colocar a toalha da cor tal, que é a época tal. E seguem toda essa liturgia, né? Que não é característica do presbiterianismo lá histórico, né? Não é característica. Então, serão estes dias santos legítimos? A pergunta, né? Sincera aí. É legítimo esses dias santos ou ilegítimos, quando indicados pela autoridade eclesiástica? Quais são os limites estabelecidos ao poder da igreja com respeito a esse assunto? Tentar correr aí, que parece que o tempo está voando aí. Vamos ver aqui. O tempo já... Vamos tentar correr. Se aplicarmos, então, né, o caso aí a todos os dias santos estabelecidos pela igreja... Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui esse slide. Então, o argumento é que nós não temos justificativas bíblicas, certo? Para isso. A igreja não exerce a sua autoridade de modo legítimo. A obra Diretório do Culto Público da Assembleia do Westminster diz o seguinte, pronto, aqui é a doutrina lá puritana, né? Não, a gente não adota como denominação, mas esses documentos foram feitos juntos. O que é que a Assembleia diz? Na Bíblia não há nenhum dia que seja ordenado para ser guardado como santo sob o Evangelho, senão o dia do Senhor, que é o sábado cristão. Os dias de festa, comumente chamados dias santos, não tendo base na palavra de Deus, não devem ser continuados. Contudo, é lícito e necessário, quando surjam ocasiões, separar um dia ou dias para jejum público ou ações de graça, à medida em que várias dispensações importantes e extraordinárias da providência de Deus ministrarem um motivo e oportunidade ao seu culto. Então, o diretório de culto, né, a visão aí reformada protestante é que não tem outros dias santos, senão o dia do Senhor, né, e esses outros dias não têm base na palavra. Então, essa visão puritana é odiada, né, visão odiada. Né, esse puritanismo e etc., né, odiado isso. Mas é presbiteriano. No mínimo, quem não gosta, né, deve entender isso, que essa é a posição presbiteriana. Né? Aí é claro que alguém pode, não, mas mudou e tal, mas mudou, então, será que não deixou de ser presbiteriano, né, nessa mudança? As escrituras, que são a regra para o exercício do poder da igreja, proíbem a indicação de dias santos por parte da igreja, sob a dispensação do Evangelho. Não se pode afirmar que seja possível encontrar algum apoio em favor da obrigação de algum dia sagrado além do dia de descanso semanal. Né? Paulo fala sobre isso, nós já lemos. Né? Ele diz, guardai dias, meses, tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Né? Colossenses 2, 16 a 17. Né? O povo estava guardando dias judaicos. Né? Falei da carta aos Gálatas também. Então, essas ordenanças judaicas, agora, se elas são impostas, né, são humanas. Né? São rudimentos, né? Nós já morremos para esses rudimentos humanos. E segundo ponto aí está bem breve, já a gente vai acabar já. Mas já está chegando aí no desfecho, mas tem uns pontos ainda aí. Esse segundo ponto
é que a fonte do poder da igreja limita-o de tal maneira que não concede a ela o direito de indicar dias santos. Né? A igreja não tem esse poder, segundo o argumento aí. Certo? Deus tem esse poder de santificar um dia, ou outro não. Por que os judeus guardavam o sábado? Porque Deus ordenou. Por que o crente guarda o domingo? Porque Deus disse que tem que guardar. É o que a igreja diz. Quando guardam o primeiro dia da semana, os cristãos, por meio desse ato, adoram o único Salvador, o Redentor de todos. Então, quando você vem à igreja domingo, prepara-se para o domingo, usa o domingo para devocional, para se dedicar mais a Deus, você está sendo obediente a Cristo. Né? Você está servindo a Deus desse modo. Quando guardo, já disse, só para voltar aí, mas já disse isso no decorrer do estudo. Quando guardamos de forma religiosa um dia que não possui autoridade senão a humana, prestamos reverência religiosa a essa autoridade. Curvamos-nos nesse mesmo ato de nossa observância do dia como parte do culto, não diante de Cristo, mas da igreja que o instituiu. Então, há uma disputa, às vezes aí na ideia romanista, da autoridade da igreja e de Cristo. Há uma usurpação, né? Então, se você guarda qualquer coisa porque a igreja falou, e se não tem base bíblica, volta a dizer, você não está obedecendo a Cristo, mas à igreja e a homens. Então, você tem que obedecer a Cristo. Então, essas datas, elas são intrusões na autoridade de Cristo. São instituídas não em seu nome, mas em nome do homem. São guardadas não em seu nome, mas em nome da igreja. Né? São santificadas e honradas como santas, não por causa da autoridade de Cristo, mas por causa da autoridade da igreja. São expressão de reverência religiosa dirigida não ao Senhor Deus, mas ao seu servo humano. De alguma forma, são atos de culto. São o culto não a Cristo Salvador, mas da ordenança e da autoridade da igreja. Então a igreja, irmãos, ela tem que ter muito cuidado, né, na nossa perspectiva reformada, que eu creio ser bíblica, quanto a isso. Terceiro lugar, a liberdade e edificação do povo de Cristo, que são o grande objetivo e finalidade do poder da igreja, são inconsistentes com o seu uso para ordenar dias santos. Então o papel da igreja é edificar, não é colocar fardo, peso, coisa que não está na Bíblia, tradições. O papel da igreja, irmãos, é pregar o puro evangelho, o puro discipulado. Quer ser cristão, siga a Cristo. É apresentar os termos de Cristo, do discipulado, que já tem sua dificuldade. Né? Então não é ficar colocando acréscimos, coisas a mais. Quarto lugar, a verdadeira natureza do poder da igreja exclui por completo a imposição de dias santos como parte fixas comuns do culto. Né? Há uma discussão aí com quem não concorda com isso. Ok? Mas se essa pessoa ler a Bíblia, ela vai ver que Paulo brigou com os judaizantes. Essa mesma briga de Paulo é a briga que nós temos hoje. Com quem quer introduzir na simplicidade da igreja, do evangelho, né, um sistema que foi abolido na cruz de Cristo. Então, há uma disputa, só que a gente tem que parar para pensar, né? Já tinha lá essa disputa. E aí? Né? A igreja, o que é que a gente deve fazer? Então eu encerro aqui. Irmãos, o tempo acabou, né? Escorreu aí rapidamente, não sei se vai ter muito tempo para interação. Né? O Luciano aí, nosso irmão Luciano Chaves aí, lamentou que está saindo, vai ter que sair, vai assistir depois. Vai ficar gravado aí, se Deus quiser, você vê. O irmão pode dar uma olhadinha aí depois. E não teve pergunta aqui. Irmãos, máximo uma ou duas para tentar responder rápido e encerrar. Se não quiser perguntar, aguardar para perguntar depois também, porque já tem 1h09 de estudo, fique à vontade também. Vou contar aí com... Se for importante a participação, qual que você julga que vai acrescentar mesmo. Se for dúvida, né, realmente, que não ficou claro alguma coisa,
podem perguntar, senão a gente vai partir para concluir aqui. Bem direto, se tiver, bem breve aí. Ok, então se não tem, se ficou claro, ou se tem, o irmão quer guardar para outro momento, então vamos orar, vamos encerrar esse momento de estudo da palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te adorar na tua presença. Santificado seja o teu nome, o Senhor é digno de ser exaltado. A tua palavra, a tua verdade ser magnificada. Ó Deus, abençoa, Pai, essas verdades da tua palavra. Que o Senhor esteja tratando com cada um de nós, nos esclarecendo. Abençoa a tua igreja, ó Pai, nesses dias. E que o Senhor mesmo esteja conduzindo o teu povo ao teu propósito. Assim, abençoa, Pai, esse estudo que fizemos aqui, a consciência de cada irmão, esteja fortalecendo, direcionando, e abençoa essa igreja local, ó Pai. Todos nós precisamos de mudanças, de reformas na nossa vida. Todos nós precisamos organizar, ordenar a nossa vida para que ela seja fiel à tua palavra. Tenhamos humildade, que tenhamos sabedoria, que possamos, ó Deus, de fato ser fiéis a Ti. Nos leve em paz, nos dá uma noite de paz, é o que pedimos ao Senhor e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, foi um prazer estar com os irmãos. Uma boa noite a todos aí. Eu vou encerrar o vídeo e até uma próxima oportunidade. Amém. Aqui também, né, os irmãos que estão aqui.